pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje vai ter um vídeo maravilhoso e surpreendente para você de uma vez por todas parar de ter medo da tão temida redação. Antes de começar, curte, comente, compartilhe e deixe seu like que estará ajudando muito a gente aqui nesse canal. Pessoal, vai ser um conteúdo maravilhoso. Já se inscreveu? Já curtiu? Eu vou esperar. Pronto? Então vamos começar o vídeo. Olá pessoal, me chamo Tainara de Moraes Basto e sou professora de língua portuguesa, literatura e língua espanhola. Estou aqui hoje para acabar de uma vez por todas com a dúvida que você tinha sobre a redação, a tão temida redação, que é pedida tanto no Enem, que vai ser em janeiro, quanto em concursos, vestibulares, entre outros. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um caminho bem fácil para vocês trilharem, para conseguir tirar notas maravilhosas na redação. Bora lá? Bom, o tema da nossa aula de hoje é, então, redação para iniciantes. Eu dividi a nossa aula em alguns tópicos. Primeiro tópico, o que é redação? Você sabe o que é uma redação? A redação é um texto aonde você vai expor alguma ideia. Um texto que é muito pedido no Enem, por exemplo, onde eles te dão alguns textos bases para você se inspirar para fazer o seu texto. Um texto onde você colocará a sua opinião sobre aquele assunto. Tem que ser um texto que tenha coesão e coerência, um texto muito bem estruturado, para assim então ter uma maior compreensão daqueles que irão corrigir a sua redação. É um texto que é muito pedido, pessoal. Então não tem como você achar que você vai sair desse texto, porque você não vai. A redação cabe para você em qualquer lugar. É um texto onde você vai expor as suas opiniões acerca daquele assunto. Também trouxe para vocês tipos de redação. A redação é dividida em 3 tipos. O primeiro tipo é a redação dissertativa. É essa redação que é para a gente expor as nossas ideias, expor o nosso ponto de vista sobre aquele determinado assunto. É a redação que é mais pedida no Enem. Então você vai ver muito dessas redações dissertativas no Enem. A segunda redação é a narrativa. A narrativa, quem fez o ensino médio, quem está ali no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, vai saber do que eu estou falando. A redação narrativa é onde você vai colocar o arranjo de sequência das ações. Então, você vai colocar ali a sequência das ações. A próxima redação é a descritiva. Você vai descrever algo ou descrever alguém. São esses 3 tipos, então, que denominam a redação. Existem, então, anota aí, pessoal, existem, então, 3 tipos de redação. Dissertativa, que expõe ideias, o ponto de vista, é a redação que é mais pedida no Enem. Existe a narrativa, que é o arranjo de sequência das ações. E existe também a descritiva, que é descrever algo ou alguém. Vamos agora falar sobre cada um desses tópicos de uma forma bem explicativa. Então, o primeiro tópico que vamos abordar agora é sobre a redação dissertativa. Como eu tinha falado anteriormente, é a redação que é mais pedida no Enem. Mas como fazer ela? Qual que é a estrutura da redação dissertativa? A redação dissertativa, ela tem o papel de expor ideias sobre um determinado tema. Então, a partir do momento que eles, aqui na redação, no Enem, eles te entregam um tema, vamos colocar, por exemplo, a pandemia. Eles te entregam esse tema, você tem que expor a sua ideia em cima daquele texto. Porém, você tem que ter coesão, coerência, saber dominar aquele assunto, saber do que você está falando, de como você está falando, correto? A redação dissertativa, ela pode ser dissertativo argumentativa ou dissertativo expositiva. Como assim, Tainara? Existe uma grande diferença. A dissertativa argumentativa é a que é pedida no Enem. Por quê? Ela é quando há a apresentação de uma tese e o uso da argumentação para convencer o leitor.
Então você vai usar a sua argumentação para convencer o leitor do que você está falando. Que você tem, por exemplo, você tem total domínio sobre o que você está falando. Para isso, você tem que usar uma linguagem certa, uma linguagem culta. Nada de usar uma linguagem que você usa na tua casa, com os teus amigos. Uma linguagem mais bruta. Não, você tem que usar a norma padrão. Você tem que usar a linguagem ali, pessoal, linguagens mais cultas, mais sérias. Mas toma cuidado na hora que você for usar essas linguagens, porque talvez pode ficar sério demais o seu texto. Mas espera, Tainara, você me fala para mim usar uma linguagem mais culta e fala para mim não usar tanto? Sim, vocês já ouviram falar do menos é mais? Você quer mostrar que tem domínio sobre aquele assunto? Você não precisa ficar enchendo o texto daquelas palavras difíceis de entender, difíceis de escrever. Não. Basta saber fazer a colocação dessas palavras no seu texto. Por exemplo, quando você vai fazer a sua conclusão, você pode muito bem falar: em suma, diante disto, pronto. Olha que lindo vai ficar a sua conclusão. Olha que chique que vai ficar. Você vai usar uma norma culta, mas você sabe que o menos é mais. Não exagerem na hora de usar a linguagem padrão, gente. Não, tomem cuidado, porque isso pode também fazer com que você perca pontos na nota do Enem. Então, eu falei para você, então, sobre o dissertativa argumentativa, que ela usa, a partir de um enunciado ou de uma tese que é proposta para você, né, na redação, você faz um texto com um texto coeso e coerente e um texto usando a linguagem culta, correto? Copiaram? Vou repetir de novo. Dissertativa argumentativa é o quê? Quando há a apresentação de uma tese e o uso da argumentação e o uso de argumentação para convencer o leitor. Então, você vai ter uma tese, você vai argumentar para convencer quem está lendo ali a sua redação que você tem total domínio do que você está falando. Correto? E é a que é mais usada no Enem. A segunda é a dissertativo expositiva, como o próprio nome já diz. Quando não há a preocupação de convencer, mas apenas de discorrer sobre o tema, apenas se informar para o leitor. Então você não tem a preocupação de afirmar alguma coisa, de expor a sua ideia. Você não tem a preocupação que nem você tem aqui na argumentativa. Você não tem que argumentar nada. Você não tem que colocar o seu argumento. Você não tem que convencer o leitor de nada. Você apenas tem que discorrer sobre o tema e informar o leitor sobre aquele tema. Você não tem que convencer ele que você sabe sobre aquele determinado assunto ou não. Correto, pessoal? Viram a diferença entre dissertativa argumentativa e dissertativa expositiva? Correto? Podemos ir para o próximo tópico? Então vamos lá para o próximo tópico de redação. O segundo é a redação narrativa. O que é então esse texto narrativo? A narrativa é um texto que tem como base um arranjo de sequências de ações. Nesse texto narrativo sempre tem personagens, sobre contos, fábulas, tem ações também. Por isso que eu falei que é muito conhecido pelos alunos do ensino médio. Porque no ensino médio que a gente faz esses textos que a gente tem que narrar uma história. A gente tem que descrever a história, a gente tem que estar lá na história, assim, passar para vocês de uma forma mais certinha, com um jeito mais coerente, né, digamos assim. E também, só que tem um porém, não basta só narrar e descrever os fatos. Você tem que saber estruturar, sim, saber construir os personagens. Você tem que saber construir toda a sua história. Porque não adianta nada você narrar algum acontecimento se você não sabe construir. Vai ficar algo mais solto. Aí que entra a coesão e a coerência. E tem sim as formas que você tem que fazer esse tipo de texto. Tem que ser em primeira pessoa, tem que ter o clímax, tem que ter o ponto alto, tem que ter a conclusão, tem que ter toda uma estrutura para você fazer. Como vocês aí sabem como que o ensino médio, é o que mais faz, você já tem noção de como você deve construir uma fábula, correto? Se você
tiver noção, deixe aqui nos comentários que eu vou estar esclarecendo para vocês. Ou eu posso fazer um outro vídeo para vocês sobre isso, de como fazer um texto perfeito narrativo, correto? Vamos agora para a terceira. E por fim, vamos falar da descritiva. Como o próprio nome já diz, é aquela que define e deixa especificada as características de determinada pessoa, objeto ou cenário. Então ela vai descrever de uma forma certa, uma forma mais certinha do que está acontecendo ali. Que nem estou aqui com vocês. Essa caneta, esse canetão é vermelho. Então eu descrevi de uma forma bem clara, bem curta, bem grossa. Só que aí que entra. A descritiva também tem tem os seus pontos, tem os seus dois tópicos, que é a redação descritiva denotativa. Por que denotativa? Porque ela é mais objetiva, como citei para vocês o exemplo do canetão. Na redação descritiva denotativa, quando eu falo que o canetão é vermelho, eu estou indo ao ponto certo, porque o canetão é vermelho. Então, eu estou afirmando que o canetão é vermelho e realmente ele é vermelho. Então, eu especifico tudo certinho, sem deixar margem de erro. Isso eu não deixo margem de erro, porque aqui é vermelho. E já a redação descritiva conotativa, ela é subjetiva. Por que subjetiva? Eu olho para esse canetão e falo, o canetão tem uma cor muito bonita. Eu não falo que cor que é o canetão. Você pode pensar que é um canetão preto, você pode pensar que é um canetão azul, você pode pensar que é um canetão rosa, porque eu não deixo especificado a cor que é esse canetão. Então essa que é a redação descritiva conotativa. É totalmente ao contrário da denotativa, onde aqui na denotativa eu sou objetiva e na conotativa eu sou subjetiva. Certo, pessoal? Bom, agora eu vou trazer para vocês, para ficar mais claro possível, um esqueleto. Sim, mas não é esses esqueletos não, pessoal. É o esqueleto da redação. Vou estar disponibilizando para vocês aqui, pessoal, um esqueleto completo de como você pode começar a fazer a sua redação. Quais são os pontos da sua redação que você tem que focar e quais não. Bora para lá, então? Vou trazer para vocês o esqueleto perfeito. Tenho certeza que vai ser muito útil para vocês estudarem. Não se esqueçam, papel e caneta na mão, pessoal. Vou dar o tempo para vocês pegarem. Pegou? Correto? Deixa o seu like, já aproveita, né? E deixa o seu like. E vamos lá que eu vou trazer para vocês agora um esqueleto da redação. Então aqui eu trouxe para vocês um esqueleto da redação. Como vocês vão conseguir fazer uma redação bem montada, seguindo essa sequência com esse esqueleto que eu trouxe para vocês. Primeiro passo, a introdução. O que você tem que colocar na introdução? Tem que ser de 5 a 6 linhas, tem que conter o contexto, mais a problemática, mais a apresentação das teses. Essa é a introdução. O desenvolvimento 1 tem que ter de 8 a 9 linhas, a primeira tese, a explicação, mais um exemplo, mais a consequência. O mesmo ocorre com a tese 2, que é o terceiro parágrafo, né? Porque aqui a gente está em um parágrafo, aqui em outro parágrafo, aqui a gente já está no terceiro parágrafo. A mesma sequência do primeiro, né? Do primeiro desenvolvimento. Tese 2, mais explicação, mais exemplo, mais consequência. E por fim, a conclusão, de 6 a 7 linhas, que tem que ter uma retomada, a primeira intervenção, a segunda intervenção, que é a sua opinião acerca do assunto, e o fechamento. Uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos. E aqui está o exemplo para vocês. Pessoal, sempre até o primeiro ponto, da primeira linha que você vai falar, é o ponto-chave do seu parágrafo. Tem que ser algo que vai puxar a atração do leitor, que vai fazer com que seja interessante seu parágrafo. Porque depois do ponto você vai explicar o que você falou ali. Então, seja coerente, tenha certeza do que você está escrevendo
Somente assim você terá uma nota boa. Bom, pessoal, é isso então. Curte o vídeo novamente, comenta, compartilha. Sou nova aqui no YouTube, né? Então sempre vou ficar trocando as coisas. Mas tudo bem, é assim. Perdão se eu falei alguma palavra errada, mas como eu falei no primeiro vídeo, de quem assistiu, eu troco algumas palavras, mas não é por isso que eu vou deixar de vir aqui passar para vocês o que eu aprendi, fazer com que vocês tirem nota máxima no Enem. Até o próximo vídeo!